E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre oração. Será que existe maneira certa de orar? Será que existe maneira errada de orar? Por que será que muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus algo e quando nós não recebemos da maneira que nós queríamos, nós ficamos tristes e até culpamos Deus? Lá em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13, diz muito a respeito sobre oração. Lá Jesus ensina como não orar e como orar. E ele também ensina a orar orando a oração do Pai Nosso. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa passagem, porque eu quero dizer sobre a consciência na oração. Como assim, Marliane? Consciência na oração. Olha, nós podemos fazer tudo exatamente como Jesus manda nessa passagem, mas se nós não tivermos a consciência na oração, se nós não soubermos o objetivo, o significado e o propósito da oração, nós vamos fazer sempre errado e nós sempre vamos culpar a Deus quando algo que nós pedimos não vem do jeito que a gente queria. E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas não conhecem o verdadeiro propósito da oração e elas acham que a oração é simplesmente para pedir a Deus que faça o que elas querem, simplesmente como se fosse uma negociação, sabe? Lembra da oração do Pai Nosso? Muitas pessoas sabem aquela oração do Pai Nosso, que inclusive tá na Bíblia, mas muitas vezes elas não percebem o quão profundas são aquelas palavras e por que Jesus nos ensinou aquela oração. Quando Jesus, 100% Deus e 100% homem, foi nos ensinar a orar orando, ele mesmo diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até Jesus reconheceu que a vontade do Pai era melhor. E por que nós, quando vamos orar, não reconhecemos isso? Por que quando nós vamos orar, nós só preocupamos e gastamos horas pedindo e nunca reconhecendo a vontade de Deus? É pela falta de consciência na oração. Isso mesmo que eu disse lá no início do vídeo. Gente, a consciência na oração é muito importante, porque ela traz o verdadeiro significado da oração. Quando nós sabemos por que nós estamos fazendo algo, com certeza vai gerar resultados que antes não eram vistos, que antes não eram obtidos. Isso acontece na oração também. Para mim, a oração ela deve ser acompanhada de dois fundamentos muito importantes, que é a fé e a paciência. A fé, porque nós estamos orando e pedindo a Deus e falando para Deus o que nós queremos, mas também nós estamos confiando para que Ele faça a vontade dele e não a nossa. Fé é saber que mesmo que eu não veja, Deus está no controle, e mesmo que as coisas não cheguem até mim da forma que eu planejei, da forma que eu orei, vai ser da forma que Deus quis. E paciência também é muito fundamental para eu poder esperar e aceitar a vontade de Deus. As pessoas acham que a oração é para que Deus venha realizar os nossos desejos e as nossas vontades, mas elas estão totalmente enganadas. A oração é para que Deus venha nos preparar para fazer em nós e através de nós a vontade dele. Quando a gente passa a entender esse significado e quando a gente ora, tendo em mente de que oração não é para Deus fazer o que eu quero, mas para que Ele me molde, para eu aceitar e para eu estar pronta para receber a vontade dele, nós passamos a compreender que Deus sabe muito mais do que nós. Sendo assim, Ele sabe se aquilo que nós pedimos é bom ou não. É como quando a gente era pequeno, sabe? E o nosso pai e a nossa mãe ia comprar roupa pra gente e a gente ainda tava em fase de crescimento. E então eles chegavam e a gente todo ansioso lá pra ver as roupas que eles trouxeram pra gente. E quando a gente vestia aquelas roupas, parecia grande, né? A manga tava um pouquinho passando, o comprimento tava um pouquinho maior. E a gente falava: mas mãe, pai, olha aqui o tamanho dessa roupa. Olha aqui o tamanho dessa manga. O comprimento tá muito grande, tá muito maior do que eu. Não vai dar pra me usar agora. Mas aí ele sempre dizia: filho, tá grande agora, mas é porque você está em fase de crescimento. Hoje, talvez não fique bom pra você. Talvez hoje você não goste, mas amanhã, quando você estiver maior, vai ficar perfeito em você. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Talvez a gente tá pedindo algo e Deus não manda como a gente queria, porque Ele sabe que aquilo que nós pedimos lá na frente não iria trazer alegria. Talvez o que
você pede hoje seja bom, mas amanhã não. Mas o que Deus te envia talvez hoje pareça ser um pouco grande, um pouco largo, e talvez você ache que não se encaixa em você. Mas Deus diz, filho, hoje pode até estar um pouquinho grande, hoje pode até estar um pouquinho desajeitado em você, mas amanhã será perfeito. Deus conhece o futuro, Ele sabe o que será melhor. Então, quando você for orar, peça sim, fale para Deus sobre os seus sonhos, conte para Ele aquilo que você deseja, mas nunca esqueça de que a vontade de Deus é sempre melhor. Então, reconheça isso para Ele, diz, Deus, olha, isso aqui é tudo que eu quero, os meus sonhos, os meus projetos, mas eu reconheço que a tua vontade é melhor do que a minha. Então pega os meus planos, pega os meus sonhos, coloca na tua peneira e pode balançar. E aquilo que for essencial e aquilo que for melhor para mim amanhã, que permaneça. Descanse e nunca esqueça que a melhor oração respondida é aquela oração que Deus faz, a vontade dele em nós. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo tenha falado com vocês. Não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo. Escreve aqui também se alguma vez você orou e talvez não foi da forma que você queria, mas que lá na frente foi muito melhor. Deixe seu comentário aqui, sua opinião, eu vou estar lendo, comentando também pra gente estar continuando essa conversa. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês, que Deus abençoe muito a sua vida. Até um próximo vídeo. Tchau.